Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de crianças que trabalham e a gente se pergunta, será que dá para conciliar esse trabalho, a vida artística com os estudos? Será que isso vai atrapalhar no desenvolvimento delas? A gente convidou para conversar conosco aqui o psicólogo Laerte Leite. Bom dia, Laerte. Bom dia. Prazer em recebê-lo. Igualmente. Então, a gente fica sempre se perguntando, vamos começar. Às vezes a mãe fica meio na dúvida, se coloca o filho na natação, aí ele começa a gostar da natação e aquilo ali vai se profissionalizando, digamos assim. Até que ponto isso pode ou não atrapalhar no desenvolvimento do nosso filho? Muito bem. A gente não vai mudar de assunto, não. Porque pérola, a mais valiosa pérola são os nossos filhos. Os nossos filhos. Ai, com certeza. Então o assunto é o mesmo. E eles decoram a nossa vida e o nosso coração. Por isso, todo cuidado a gente tem que ter com cada fase da evolução da criança. Para que ela se torne um adulto saudável, ela tem que ser respeitada. E primeiro a necessidade do lúdico, que a nossa criança está perdendo a necessidade. Ela não brinca mais, ela está virando um pequeno executivo. Há crianças que têm dons especiais, o artista, o nadador. O Brasil tem um número de nadadores, talvez de crianças que nadam maior do mundo. E, no entanto, temos poucos nadadores na competição. Por quê? Porque eles são muito pressionados na infância competindo, quando chega na adolescência eles não querem mais. Então, o cuidado em equilibrar a atividade física com a atividade lúdica e a atividade de estudo. Esse equilíbrio é muito importante. Tudo ela deve ser feito com alegria. Tudo que é forçado na criança, que vai evitar que ela passe por uma fase que ela tem que passar mesmo. A criança de 0 a 2 anos, ela quer pular, correr, trepar. Ela precisa fazer esse movimento para desenvolver não só o motor, mas o contato dela com o mundo. Ela vai cair, ela vai se machucar, ela levanta. Ela precisa disso. Uma criança que está muito protegida, ela acaba não querendo fazer nada. O pai não deixa nem a criança colocar o pé no chão, não deixa ficar descalço, nada disso, né? Muitos pediatras falam isso, né? Como é que ela vai desenvolver a imunidade dela se ela não passar pela experiência? O meu netinho, a minha filha deixa ele brincar com lagartixa. Nossa! Aí nós fomos lá que a gente chama de catenga. Catenga. Aí nós fomos lá para aquela reserva municipal, né? E tinha jacaré, ele queria brincar com jacaré, porque a lagartixa é grande e tal. Mas a criança precisa brincar. Ela precisa, não é deixar brincar com lagartixa, não, que eu não acho legal. Mas a minha filha deixa. Ele é muito atirado. Mas então, ele tem que saber a hora de brincar. A criança tem que ter o seu lúdico, tem que ter a hora de botar limite, porque a gente não pode ir para o extremo. Ou a gente libera tudo, pode fazer tudo, ou a gente limita o campo da criança. Então, há crianças que têm dom, por exemplo, artístico. Você falou em artístico, amanhã a gente vai exibir uma reportagem que mostra exatamente isso. As crianças do elenco infantil aqui da novela do SBT, que é Cúmplices de um Resgate, tem Carrossel e a outra novela Chiquitita. Então, no caso, o SBT se adapta às crianças, o horário delas. Não as crianças têm que se adaptar ao horário do SBT. Então, tem que brincar, tem que estudar e trabalhar. É muito interessante que nem a escola faz isso. O SBT está fazendo parabéns para o SBT, né? Porque a criança tem que se adaptar à escola. Estamos com as crianças especiais agora, que a escola não se mexe. Aí vai botar uma criança com síndrome de Down na escola, tem que levar uma preceptora, tem que levar alguém para tomar conta, porque a escola não consegue fazer essa dinâmica de integração da criança. Se o SBT está fazendo isso, as empresas todas tinham que fazer. Se você tem uma criança que se destaca, ela tem um dom, esse dom deve ser valorizado. Agora, ele não pode tomar conta da vida da criança. Aí a gente fica na dúvida, por exemplo, a gente falou na questão do esporte, da natação, só uma coisa aleatória. Mas a mãe, às vezes, é frustrada porque não conseguiu ser um profissional. Ser uma bailarina, por exemplo, né? Aí coloca a filha no balé. Aí daqui a pouco já emenda com a dança, daqui a pouco coloca no inglês. A criança fica cheia de tarefas e aí acaba perdendo o tempo de brincar, né? Como você falou. Ele vira um pequeno executivo. Nós temos crianças estressadas. De vez em quando aparece uma criança doente, que o pediatra não consegue descobrir o que é. E é justamente a pressão social em cima daquela criança. Muita exigência. Tem criança que tem um dom, e esse dom não pode ser profissionalizado.
né? Eu acho que o SBT está tendo esse cuidado e é muito importante para que ele se torne um artista no futuro. Tem que dar o tempo dela? Tem que dar o tempo. A criança precisa de brincar, precisa muito brincar. E as crianças estão perdendo essa coisa do lúdico. E quando ele perde o lúdico, quando ele vai ficar lá no celular, o tempo todo com esse dedinho aqui, coitado, digitando e jogando, ele está perdendo contato com o mundo. Inclusive, crianças tecnológicas, né? E isso, algumas crianças estão ficando míopes. Outro dia eu conversava com um oftalmologista e dizia, Alert, é possível, porque a gente precisa da visão de distância, né? E quando a vista não faz essa acomodação, a criança acaba ficando aqui e quando precisa olhar longe, sofre as consequências. Então até isso, ficar muito perto o tempo todo ali, a criança vai perdendo a visão de distância e ela vai ficando míope. Qual o conselho que você dá para os pais que vivem nesse dilema de, às vezes, sobrecarregam demais, às vezes eles nem percebem que estão fazendo isso, né? Não percebem porque eles são também pessoas sobrecarregadas. Então, como eles não têm tempo para a criança, eles ocupam a criança, sobrecarregando a criança também. Nós estamos numa fase que todo mundo está estressado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Se a gente, adulto, não tem o lúdico de brincar com a criança, de se jogar no chão, de se divertir com ela, a gente ganha também. Se você vai para um jogo, para a criança de 6, 7 anos, você xinga o juiz, você briga, a criança não vai aprender que aquilo é um lugar bom. Ela vai ficar com medo até de jogar, porque vê o pai brigando com o juiz, com bandeirinha. Quer dizer, a gente precisa desenvolver normalmente fair play, né? Essa coisa junto com a criança, do brincar com a criança e dar o tempo para que a criança brinque, porque ela vai ser um adulto saudável lá na frente. Laerte, para a gente encerrar, quais são os problemas mais comuns que as crianças desenvolvem justamente por conta disso, desse excesso? Está estudando, o pai coloca para fazer algum tipo de esporte e termina sobrecarregando a criança. Um dos sintomas é a criança não querer acordar. Ela está cansada, ela quer ficar na cama. Ela começa a não querer comer, ela começa a contrariar, ela fica irritada. Tem criança que você fala com ela, já está zangada, ela sai e dá fora, porque ela está no estresse, porque está sendo exigido demais. Então, pesadelo, insônia, inapetência, xixi na cama, é regressão. Quer dizer, quando está difícil aquele estágio dela, quer voltar a ser neném. Aí ela volta a usar a fraldinha, vai querer a mamadeira, ou então ela vai ficar mais irritada ainda. E você vai ter que bater, você vai ter que castigar, quando na verdade é você que está exigindo muito dela. Fica aí o questionamento para os pais, vamos pegar leve aí com os pequenininhos, porque a gente teve infância, né? A gente teve infância até melhor, porque brincava na rua, não tinha tanta violência assim, os brinquedos eram mais simples. Ninguém sabia nem o que era celular, nem computador, e era tudo muito melhor. Era o orelhão, né? A gente ficava na fila. Exatamente. Com ficha. Pois é. Laerte, muito obrigada mais uma vez. E obrigada pelos conselhos, valem sempre muito. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Até lá.